não teremos mais a necessidade espiritual de adoecer. Essa é a mais completa expressão da caridade, pois que resume todos os deveres para com o próximo. O conhecer-se pela dor, nós reclamamos tanto das dores, né? Mas o próprio Evangelho nos traz que, se olharmos e refletirmos realmente a causa, a origem das nossas dores, veremos que a maior parte delas advém da nossa própria imprevidência. Se nós não tivéssemos feito talvez isso ou aquilo, não teríamos adoecido. Quer dizer, todos quantos sejam feridos no coração por revés e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão se a mais das vezes não poderão confessar a si mesmo. Se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Vocês sabem qual é a principal causa evitável de morte na medicina? De óbito? Quem chuta? Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. A principal causa evitável, se nós pudermos salvar vidas em maior quantidade, nós teríamos que escolher um alvo. O presidente está curioso. O cigarro. O tabagismo. Nós vamos falar disso mais adiante. O conhecer-se pela autoanálise. Esse é um método ideal, né? Que acelera os passos e nos evita muitas dores evitáveis. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está, dizia Kardec, precisamente em conhecer a si próprio. Como assim conhece-se a si mesmo? Como é que se faz isso? Qual o meio de chegar a isso? Questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos esclarece. Ele falou mais ou menos assim, olha, faça como eu fiz. A cada noite, ao botar a cabeça no travesseiro, reflete sobre o teu dia. Pensa no que tu fizeste aos outros. Pensa nas reações, na consequência das tuas ações. Faz um balanço do teu dia. Se não deixou de falar uma palavra que necessitava, se não falou uma enquanto deveria ficar quieto, fazer silêncio, analisa o teu dia. Ou seja, dá-te ao trabalho de refletir sobre o teu dia, sobre as tuas ações, e certamente descobrirás aqueles pontos que precisam ser corrigidos, aquelas situações que podem ser melhoradas. É simples. Essa é a autoanálise. E assim conseguiremos nos conhecer melhor e evitar os dissabores, as doenças, as dores. Precisamos então, pessoal, sair da condição de indivíduos conduzidos pelos envolvimentos do meio. Eu faço isso porque todo mundo faz. Reagindo e mudando, para sermos condutores da nossa vida. Conhecendo a nós mesmos, nós adquirimos a habilidade, a condição de dirigir a nossa própria vida. Para passarmos à categoria, então, de condutores de nós mesmos, com amplo conhecimento das nossas potencialidades, e temos muitas potencialidades ainda não desenvolvidas, não elaboradas, em desenvolvimento. É um trabalho de superar, por fim, a densidade da nossa animalidade, o peso da inércia aos impulsos espiritualizantes, alcançando esferas vibratórias mais elevadas, cuja sintonização nos permite fazer mais do que imaginávamos, cuja sintonização nos permite ter a convicção de estarmos seguindo o caminho certo, que passam a modificar a constituição sutil dos envoltórios espiritual e mental que possuímos. Já que estamos fazendo em autoanálise, eu vou passar 10 questões para que cada um responda para si próprio, como cada um anda nesse processo, como cada um anda fazendo a sua autotransformação, a sua reforma íntima. Basta que façam essa reflexão individualmente. Acha que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual? Temos as opções para cada um. Acredita ser conhecedor de si mesmo em profundidade suficiente
podendo assim identificar os seus próprios impulsos? Vamos respondendo. Pode passar. Já se preocupou em descobrir os porquês das suas manifestações impulsivas no terreno das emoções? Já se preocupou? Já analisou isso? Refletir sobre si mesmo, se autoanalisar, é difícil? É complicado? Como reage quando sente que ofendeu alguém? Como é que vocês reagem? Entristece-se ao constatar no seu íntimo, por vezes, sentimentos fortes que não consegue dominar? Como é que nós reagimos? Já tentou relacionar, listar os seus principais defeitos? Pegar a caneta, lápis, fazer ali uma lista. Ou um caderno, né? Não só um papel, caderno. Diante de algum erro ou falha sua, como se sente? Indiferente, deprimido, procura corrigir-se? Já sofreu alguma dor profunda? Ou passou por período de doença que lhe tenha feito mudar os seus hábitos ou corrigir algum defeito? Quer dizer, já aprendeu um pouco com alguma doença? Acha que se sentiria mais feliz e alegre, compreendendo e controlando melhor as suas reações desagradáveis? Então são perguntas que introduzem essa autorreflexão, né, para que façamos todos. Nós todos certamente precisamos disso. Falamos do como transformar-se, agora o que se pode transformar interiormente. 3 itens. Os vícios, aumentar, aliás, os vícios, os defeitos, e desenvolver e aumentar as virtudes. É isso que podemos fazer. Que vícios? O fumo, o álcool, o jogo, a gula e os abusos sexuais. Acho que o nosso trabalho de reforma íntima começa por aí, e eu vou falar com vocês apenas 2 itens, o fumo e o álcool dos vícios. Os demais, vou convidar para que vocês leiam um livro em casa e continuem a sua autoanálise aqui na Casa Espírita. Vamos falar especificamente do fumo e do álcool. Os defeitos que temos que identificar e dominar em nós. O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, e a lista é grande. A agressividade, o personalismo, a maledicência, negligência, intolerância, impaciência e por aí vai. Cada item, todos nós o temos, em algum grau, e requer o nosso trabalho, o nosso esforço consciente e autodirigido. As virtudes, temos muitas, e precisamos desenvolvê-las. Temos todas as virtudes em nós, absolutamente todas. Né? Algumas dormindo lá, deitadinhas, né? Escondidas, mas estão lá. A humildade, a modéstia, a sobriedade, a sensatez, o perdão, a renúncia, a paciência, o devotamento. Lembrando 2, em especial, que o Espírito de Verdade preconizou como necessárias para a nossa felicidade, no Evangelho segundo o Espiritismo. A abnegação e o devotamento. Talvez 2 especiais aí, né? Vamos falar um pouquinho dos vícios, então. Quantos vícios, né, nós temos? Como é difícil lidar com os vícios. E é inacreditável, né, pessoal, como ainda hoje, enquanto sociedade, nós nos deixamos levar, mansamente conduzir, às vezes sem a menor reação coletiva, a tão perniciosos incentivos difundidos pela televisão, pelos filmes, pelo rádio, nas conversas de final de ano, nos encontros de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de aniversário, de festas de 15 anos, enfim. Vamos mansamente sendo penetrados por imagens, por ideias, por sugestões, por vínculos às vezes perversos, né? De figuras de destaque, ídolos da juventude, ídolos da música, que se associam a imagens, a ideias, ao vício.
Carnavalzão merece um cervejão. Quem não tomar um cervejão é um bobão, alguma coisa assim, picaretão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso a gente fala em tom jocoso, mas nós crescemos já em consciência em relação ao cigarro. Ninguém mais quer saber do fumante, né? Pode fumar em lugar nenhum. Mas em relação ao álcool, ainda enaltecemos a bebida, enaltecemos o beber. Ele faz parte das nossas famílias, ele faz parte das nossas festas de 15 anos, ele faz parte da nossa realidade. Como se o problema fosse só aquele que bebe muito, só aquele que se interna, né, no hospital espírita por alcoolismo. O principal o número de óbitos e problemas em relação ao álcool, aos acidentes de trânsito em especial, se dão não com o alcoolista, mas com o bebedor eventual, que inadvertidamente, e todos nós somos passíveis disso, mas inadvertidamente bebem alguma coisa, uma festinha dessa saem e o acidente acontece por uma fração de segundos, que é a fração que a coordenação motora foi alterada por quantidades pequenas de álcool. Todo mundo tem um lado devassa. Passa de. E o cigarro, então? Papai Noel fumava, pessoal, alguns anos atrás. Papai Noel entregava cigarro na casa das criancinhas. Hoje em dia isso nos choca, né? Mas era assim. 20 anos atrás, 30 anos atrás, fumar era chique, era bonito. Então nós estamos falando em reforma íntima, mas ela começa por essas coisas. Dá para beber, dá para fumar, vamos falar disso depois. Adiante. Olha que perverso isso. O Tom e Jerry fuma charuto. O Pica-Pau fuma narquilé. Os Flintstones estão se diferenciando com o saboroso cigarro. Até os desenhinhos japoneses, né, ensinam a acender o cigarro. Isso é muito perverso. As nossas crianças ainda às vezes são expostas a isso. Fumar é suicídio, falemos claramente isso. Há alguns anos atrás, suicídio inconsciente. Hoje em dia, absolutamente consciente, porque temos o conhecimento, temos as informações né, de fácil acesso. Ninguém pode dizer que não sabe. Aos praticantes do espiritismo é impositivo largar o fumo. Nós não somos, e de fato, eu tenho que cuidar muito disso, ninguém é contra o fumante, é contra o cigarro, contra o vício. Não apenas para prevenir enfermidades, mas como um tratamento importante para o fortalecimento das potencialidades do espírito e o domínio de nossas tendências seculares, né? Até coincidiu essa palestra com um movimento, né, da Globo, do Fantástico, Brasil Sem Cigarros. Tivemos uma palestra hoje, né, do Dr. Drauzio Varela e da Patrícia Poeta sobre isso. Então estamos em sintonia. 1 em 8 fumantes morrerá de câncer. É quase uma roleta giratória. Cada cigarro encurta a vida em 14 minutos. Então quem fuma pode contar. 14 a menos, 28 a menos, 42 a menos, 56 a menos. O que dá para fazer em 14 minutos? Muita coisa. Eu procurei no Google o que se faz em 14 minutos. Eu não achei nada muito interessante. Teve um lá que respondeu que dá para pular de paraquedas da estratosfera até o chão. Vai fazer em 14 minutos isso. Adiante. O espiritismo fica impregnado. A espiritualidade nos adverte que o fumo não só introduz impurezas no perispírito, que são visíveis aos médiuns videntes, à semelhança de manchas, formadas de pigmentos escuros envolvendo os órgãos mais atingidos, como os pulmões. Mas também, vejam que interessante, eu confesso que eu não sabia disso, amortece as vibrações mais delicadas, bloqueando-as, tornando o homem, até certo ponto, insensível aos envolvimentos espirituais de entidades amigas e protetoras. Quer dizer, dá para fazer um trabalho mediúnico de boa qualidade, sem estar, pelo menos, lutando contra o cigarro? O que vocês acham? Passa adiante.
o perispírito fica impregnado. Após o desencarne, os resultados do vício do fumo são desastrosos, pois provocam uma espécie de paralisia e insensibilidade aos trabalhos dos espíritos socorristas, por longo período de tempo, como se permanecesse num estado de inconsciência e incomunicabilidade, ficando o desencarnado prejudicado no recebimento do auxílio espiritual. Quer dizer, não é brincadeira isso. Está aqui um forte convite, né, à luta contra o cigarro, não contra o fumante, contra o cigarro. Assim, a nos engajarmos efetivamente em lutar contra essas tendências que são biológicas, são espirituais, são psicológicas, são condicionamentos que se formam ao longo do tempo e cuja luta é bastante difícil. O fumante alimenta o vício de entidades vampirizantes. Bom, isso você sabe, né? Ninguém fuma sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém usa cocaína sozinho. Predisposição às enfermidades típicas do aparelho respiratório em futuras encarnações. Se não dá problema nessa, pode dar na próxima, porque o tempo e a terapêutica do lado de lá pode não ser suficiente para reverter o processo de alteração perispiritual, né? Depois nascem as criancinhas, fazem quadros de bronquiolite obliterante, de quadros infecciosos logo ao nascimento, enfim, tem de deficiências de surfactante, né, que é o que faz o pulmão dilatar e receber o ar. Quer dizer, aí começa a gênese de patologias futuras e futuras reencarnações. E a vontade é a ferramenta fundamental. Eu quero parar de fumar, eu quero mudar esse hábito, sem isso não há remédio que funcione. Tem excelentes terapêuticas, boas medicações, técnicas maravilhosas, que nenhuma delas substitui a autoconsciência e o querer forte de lutar contra esse vício. O alcoolismo, estamos finalizando. O viciado em álcool quase sempre tem ao seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida. A fissura, o trabalho de desenvolvimento de autoanálise, de reforma íntima, das virtudes, dos defeitos, dos outros vícios, convido à leitura desse livro bastante interessante, que é o Manual Prático do Espírita, do Ney Pietro Pérez. Okay? Eu gostaria de falar um pouquinho agora, nos tempos que nos resta, sobre a nossa Associação Médico Espírita. Convidá-los a conhecer as nossas plataformas de interação com as pessoas. A Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, nesse ano, conseguiu ter uma sede própria, né? Nós temos uma sede na Dona Paulina, número 701, né? Junto com a aldeia SOS, também chamada de SOS Fraternidade, né? Lá no bairro Tristeza, e a partir do ano que vem passaremos a desenvolver uma série de atividades que vocês estarão convidados a conhecer e quem tiver interesse a participar pessoalmente. Então nós temos o nosso blog, que para quem quiser se manter aí atualizado com as atividades da AME, as palestras, os congressos. Teremos um congresso no ano que vem, provavelmente em abril, né, com a presença do Divaldo. Estaremos lançando um livro, né, de autoria do Divaldo, junto com o nosso irmão Gelson Luiz Roberto, psicólogo, né, e outros colegas, outros dois colegas de São Paulo e Paraná, se não me engano, em que foram feitas perguntas à Joana, né, sobre diversos temas, e ela respondeu através da mediunidade de Divaldo. Então estaremos provavelmente fazendo também aqui em maio a abertura do nosso próximo ciclo, com a divulgação desse livro e a apresentação do Gelson Luiz Roberto. Então nosso blog, amegsblogspot.com, o M caiu ali para baixo. Sou obsessor. Além do blog, temos o nosso site também, okay? Onde às vezes eventualmente colocamos algum artigo, alguma publicação, que é o www.amergs.org. Okay? São as duas plataformas na internet. Até está anunciado aqui, ó, palestra do Dr. César Jeremia, no nosso ciclo aqui, já aconteceu, tem que vocês estão já acostumados a vir aqui. Deve ser lançado pela editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, Francisco Spinelli. Esse é o nosso e-mail, quem quiser entrar em contato, amexpo@gmail.com.
Gostaria de finalizar, até porque o nosso tempo provavelmente não vai dar para perguntas. Falei aqui, falei um monte de palavras, mas eu gostaria de fazer que vocês vissem algumas imagens agora ao final, que não tem nenhuma palavra.